Boa noite a todos, boa noite, senador Lindbergh, boa noite, senador Eduardo Suplicy, Humberto Costa, senador Vital do Rego. Muito obrigado aí pela oportunidade. O título do departamento é maior do que o conjunto das atribuições, né? Bom, primeiro que, também para ser bem objetivo, nós entendemos no Ministério da Saúde de que, primeiro, não tem um entendimento de que essa questão do capital estrangeiro no setor saúde é uma solução ou é a grande salvação do setor saúde brasileiro. O entendimento de que ela é uma questão importante para ser discutida, mas ela não é, e aí o Daniel acho que de alguma forma já colocou isso também, ela não é unicamente sozinha uma tábua de salvação aí para a nossa necessidade de investimentos na área da saúde, principalmente aí na área dos hospitais, né? Na verdade, nós estamos discutindo uma questão mais ampla também, o recurso internacional para o setor saúde, não só para a questão dos hospitais, mas envolve aí clínicas, laboratórios, diagnose, um conjunto de outras instituições que trabalham na área da saúde. A segunda questão que era importante destacar é que nós temos hoje um déficit importante, e o Daniel de alguma forma já falou isso do setor privado, mas acho que no setor público também, né, hoje de leitos qualificados, né, de leitos resolutivos no setor saúde, tanto público quanto privado no Brasil. Apesar desse número imenso de hospitais que o próprio Daniel apresentou, são hospitais, na sua grande maioria, até por essa questão de ter 70 leitos em média, são hospitais de baixa complexidade, com uma resolutividade relativamente baixa, com uma incorporação tecnológica também relativamente baixa, né? Então, isso é uma característica da grande maioria dos hospitais brasileiros distribuídos pelo país. E hoje, para quem quer acompanha pela mídia, por qualquer outra situação, vai observar que tanto o setor público quanto o setor privado tem enfrentado dificuldades aí no processo de internação, principalmente na leito de UTI, leitos de maior complexidade em todo o país e também, inclusive, nas grandes cidades. Essa é uma segunda constatação. Uma terceira constatação é que o capital internacional, o capital estrangeiro, já está presente no setor saúde no Brasil, né? Então, às vezes, a gente fica fazendo uma discussão como se o capital internacional não estivesse presente no setor saúde no Brasil. Nós temos por várias formas, a principal delas eu acredito que seja pela questão da 9656, né, da lei que regulamentou os planos e permitiu a entrada do capital internacional nas operadoras, e através dessa entrada de capital internacional nas operadoras, nós temos um conjunto de operadoras que verticalizaram rede, que compraram hospitais. Então, o controlador do hospital é a operadora e a operadora tem capital internacional. Então, também digamos que é uma realidade hoje presente no país. Temos também outras formas dessa entrada do capital internacional, que é através da Associação de Controladores de Hospitais, com outras empresas que têm capital internacional, como principalmente aí empresas do sistema financeiro. Isso também permite aí uma consolidação, uma aquisição de hospitais, e também nós temos, então, um conjunto de outros hospitais que têm capital internacional, todos eles, vamos chamar assim, por uma via transversa, né, por uma via... Então, acaba que essa é uma realidade que hoje nós já estamos presentes no país, que acaba ocasionando uma certa iniquidade, uma certa desigualdade, inclusive no próprio processo de competição dos hospitais ou da questão da consolidação dos hospitais no país. O nosso entendimento, então, é que essa questão, então, ela acaba sendo hoje uma questão que precisa ser equacionada. Então, a posição hoje do Ministério da Saúde é que esse entendimento não é a solução, mas é uma situação que permitirá a chegada de novos recursos para um setor que hoje precisa de investimentos, e são investimentos de longa e
de média, mas principalmente de longa duração, né? Um investimento no hospital é um projeto de maturação relativamente longa e que hoje no Brasil o nível de investimento em novos leitos é um nível muito baixo. O que nós entendemos como questão importante, que esta casa deveria ter como preocupação, é que essa entrada não fosse uma entrada sem condicionalidades, né? E que ela visasse principalmente a questão da ampliação dos serviços, né? A entrada do capital internacional na consolidação dos serviços como está, ou seja, somente na aquisição, me parece que nós vamos trocar, claro que não é 6 por meia dúzia, mas vamos melhorar algum nível de hospital, mas vai ser uma medida de fôlego muito curto. Que o interesse do Brasil na entrada do capital internacional na área de saúde seria fundamentalmente na ampliação, na condicionalidade da ampliação de serviços de saúde, principalmente onde hoje a expansão do desenvolvimento econômico, a expansão, a descentralização do próprio desenvolvimento econômico. Eu estava conversando aqui um pouco antes, nós temos hoje grandes projetos no Brasil de expansão, de descentralização do desenvolvimento econômico, no qual o setor saúde não acompanha. Então, nós temos projetos econômicos importantíssimos, com forte migração, inclusive, de pessoas, no qual o setor saúde, como tem um projeto demorado, de investimento demorado, muitas vezes o que nós estamos observando é que a chegada desses novos investimentos não tem sido, investimentos em grandes projetos, não tem sido acompanhado de um desenvolvimento do setor saúde. Então, o nosso entendimento, senador Lindbergh e demais senadores, é que a condicionalidade para a entrada do capital internacional no setor de serviços de saúde deveria ser fortemente vinculada à expansão, e não hoje uma liberação ampla e restrita, e que essa entrada se desse somente no processo da consolidação dos serviços que estão aí hoje, e a gente tivesse no final um jogo praticamente de soma zero. Então, eu acho que essa é a nossa grande preocupação, essa é a preocupação que o Ministério da Saúde tem hoje. Nós não somos contra a entrada do capital internacional no setor saúde. Nós entendemos que essa é uma realidade já colocada no país, no próprio processo de internacionalização da economia do país, isso já vem acontecendo, mas que essa casa deveria colocar algumas salvaguardas, algumas condicionalidades que apontassem a obrigatoriedade da expansão de serviços no Brasil. Obrigado.